Hoje eu decidi estar montando aqui a minha tier list dos melhores companheiros do Endo durante toda a sua jornada no clássico. Então se prepara que vai ser um vídeo muito polêmico ali, fazendo uma tier list dos melhores jogadores da Raymond e do Inazuma Japan. E só pra deixar claro aqui pra vocês que a edição hoje tá bem simples, até que a introdução e o fechamento, porque eu acabei derrubando um copo d'água no teclado. Sim, e eu não tenho mais nenhum outro aqui pra estar utilizando, então... é isso. Então bora lá, vou começar explicando aqui pra vocês as categorias que eu fiz aqui, as separações dos níveis da tier list, beleza? A primeira aqui é Gold Supremo, que pô, o nome já diz, somente jogadores de extremo hype, de extrema habilidade vão entrar aqui, tá bom? E lógico, isso aqui vai ser um vídeo polêmico, vai ser polêmico sim, não tem como fugir disso. E é baseado na minha opinião, tá? Então depois eu quero que vocês estejam montando aí o time de vocês e mandando lá no nosso Discord, beleza? Porque eu quero ver como que vai ser essa diferença entre as nossas tier lists, beleza? Então seguindo aqui agora pro lendário, é o jogador que é muito bom, só que ainda não tá no nível do Gold, não tem esse molho que o Gold tem, sabe? O bom demais é aquele jogador craque, um personagem que eu gosto bastante também. O bom é aquele bom que tá acima da média, né? Não é tão excelente assim, mas ele é bom, tá acima da média. O meh é média, mais ou menos ele é média, que você fala, ah, não fede nem cheira, aquele jogador que não é ruim nem bom, não faz muita diferença ou não, sabe? O ruim é aquele jogador que não é bom, tá abaixo ali da média, não consegue ser ele um jogador útil para o time. E o péssimo é um jogador que não dá nem pra cogitar ter no time, um jogador que você, pô, vai querer tá jogando fora, você não vai querer tá mantendo ele ali entre seus 11 jogadores. E novamente, rapaziada, é tudo baseado na minha opinião. Vocês provavelmente vão ter aí uma visão diferente e eu tô ansioso pra ver, velho, tô ansioso pra ver como que vai ser isso aí. Então vamos lá, começando pelo Endo, capitãozaço aqui, brabo demais, não tem jeito, é o personagem principal, é o protagonista, sempre em desenvolvimento, personagem com mais destaque de todos, é o Gold Supremo, mano. É todo o desenvolvimento dele, toda a história dele, toda a desenvoltura dele dentro de campo, dá esse privilégio pra ele de ser o Gold Supremo. Muito bem do fato que ele é protagonista, muito bem do fato que ele é protagonista, mas não tem jeito, cara, o Endo é brabo. Agora o próximo jogador aqui é o Somioka, cara. Aqui talvez já comece a polêmica, tá? O Somioka é um atacante que eu não gosto muito, nunca gostei muito dele. Tanto é que na nossa série do Inazuma Eleven DS1, eu prefiro muito mais estar priorizando o Shadow do que o Somioka no nosso time, tá? E ele é um jogador pra mim sem molho nenhum. É um jogador ali, às vezes irritante, às vezes bom. É um jogador que nunca tá ali 100% focado em alguma coisa. Sempre ali caindo entre ser chato, ser bom, ser legal. E justamente por isso ele acaba sendo um jogador de média. Não consegue ser nem bom, nem ruim. No caso, ele não consegue se manter em nenhum deles. Ele fica toda hora flutuando, sabe? E justamente por isso ele vai estar aqui entrando no meh, categoria média, né? E pra não estar deixando ele sozinho, o Handa já vai estar fazendo aqui companhia com ele no médio, porque é um jogador sem sal. Ele não tem tanto destaque, nem tanta habilidade assim. Ele não tá nem tão ruim pra ir pro ruim e nem tão bom pra ir pro bom. Então ele vai estar ali fazendo a média mesmo. Agora o Gold Supremo, que Kabeyama, brabo demais, melhor zagueiro pra mim, tá? Da Raymond, ele é o melhor zagueiro, tanto pelas habilidades dele, pelas skills dele, mas também por causa dele ser um jogador parrudo, mano. É aquele zagueiro brabo, raiz de Super 11. Você vê que, mano, é uma muralha mesmo. Ele faz jus às técnicas dele, sabe? Mesmo com todo o medo que ele teve no início, ele acabou superando todas essas dificuldades dele, e isso faz dele um dos personagens mais leais da Raymond. Que a gente viu tantos jogadores aí destemidos, tantos jogadores aí muito bons da Raymond, que acabaram trocando a Raymond por problemas, abandonaram a Raymond quando tiveram dificuldades, como o próprio Kazemaru foi um exemplo disso. E o Kabeyama, mesmo não sendo aquele jogador tão confiante, não sendo tão marcante de um jeito positivo, né, de coragem e tudo mais, ele continuou seguindo ali, sendo 100% fiel a Raymond. E cara, isso pra mim faz ele ser um Gold Supremo, tanto pela personalidade dele, fidelidade dele, quanto pelas habilidades em campo, pô. Então o próximo é o Kurimatsu. E cara, vou falar pra vocês, mano, toda a participação dele, contando também com o FFI no jogo contra a Argentina, que se eu não me engano é um jogo que ele justamente machuca e tudo mais, ele conseguiu pra mim ter mais respeito, tá? Eu vi ele com os olhares mais respeitosos, e justamente por isso eu não vou estar colocando ele aqui no meh, que é onde eu estaria colocando ele se não fizesse a participação tão especial dele lá no FFI. E ele vai estar subindo aqui pro bom então, tá? Vai estar aqui sendo um jogador que vai estrear essa categoria aqui, porque cara, é sensacional o destaque que ele teve naquela partida, tá? Ele se sacrificou para o bem da seleção. Se um cara que faz isso não merece estar pelo menos no bom, eu sou maluco, pô. Agora o Shorinji, cara, o Shorinji, mano, desculpem, eu não consigo estar gostando dele, nem como personagem e nem como jogador. Eu acho a interação dele com Kabeyama, Kurimatsu bem legais, mas temos que ser sinceros aqui, pô. Ele não tem destaque, ele não tem habilidade suficiente nem pra estar na média. Ele é um dos jogadores mais fracos da Raymond, tá? E o mais justo pra ele, então,
seria estar aqui no ruim. Vou ter que estar aqui julgando ele como um jogador ruim, porque ele realmente carece de habilidade durante as sagas. Também reforçando que a parada de personalidade que eu tinha dito, ele foi um jogador que não foi leal ao Raymond. Ele acabou traindo a Raymond para se unir aos Dark Emperors. Eu sei que ele estava machucado, mas mesmo depois de ter se recuperado, terem prometido para ele ali o céu e o mundo, ele aceitou trair. Ele aceitou trair ele, a Raymond, pensando nele, pô. E pra mim isso faz ele um personagem ruim. Agora o Shido, eu tenho que ser sincero aqui pra vocês, não gosto dele no anime. No anime eu acho que ele é muito fraco, tá? Não tem nem destaque e nem mereceria estar ali na média, tá? Se eu dependesse só do anime pra selecionar aqui, ele estaria junto com o Shorinji. Mas no jogo ele se demonstra um jogador mais importante. Ele tem um leque mais extenso de habilidades que pode estar ali somando pra ajudar o time. E justamente por isso, por ele ter um leque maior e ser um jogador que faz mais presença ali no meio campo, que é mais difícil de substituí-lo, eu vou estar colocando ele aqui ao lado do Kurimatsu como bom, tá? Porque ele é um jogador que tem bastante utilidade e inicialmente é muito mais difícil você substituí-lo do que, por exemplo, o Somioka. Então pra mim, essa definição aqui dele como bom é o que mais faz sentido, tá? Agora pro Kazemaru, o Kazemaru é muito brabo também, tá? Gosto muito dele como personagem, como jogador, e acredito que ele talvez seja aí o melhor, ou pelo menos um dos melhores jogadores ali da lateral, né, pra zaga e tudo mais. Só que vai pesar aqui no clima dele justamente a personalidade dele de não ter lealdade ao Endo, não ter lealdade a Raymond, e isso faz dele não ser um personagem que pode ser incluído aí como um GOAT supremo. Mas mesmo que ele tenha traído a Raymond, ele se demonstrou um bom personagem como antagonista, cara. Eu gostei muito de como fizeram pra ele estar sendo o destaque dos Imperadores da Escuridão, mano. Acho que realmente mandaram muito bem nisso. Ele foi um ótimo antagonista, mesmo tendo um forte laço ali com o Endo, né? E acho que foi sensacional, cara. Então por isso que eu vou estar colocando ele aqui como o primeiro lendário, jogador que vai estrear aí a posição lendário, tá? Não acho que ele seja merecedor ali do GOAT supremo, mas o lendário com certeza ele faz parte. Partindo aqui então pro Matsuno, ele é outro jogador que eu vejo como bom, tá? Porque ele é um dos primeiros a despertar ali técnica. Se eu não me engano, ele é o primeiro jogador fora o Endo a despertar uma técnica. E isso faz dele ser aqui um jogador muito bom, muito útil no time. Porque dentre todos ali, inicialmente ele é um dos que mais está colaborando pro time. Ele é uma peça fundamental. E vou além, tá? Talvez esse jogador que eu nunca substituiria no meu time da Raymond, beleza? Fora, é claro, o Endo e o Kabeyama, que eu gosto muito deles. Aqui, pessoal, agora para estrear o péssimo, temos o Sombra. Desculpa, mas não tem como gostar do Sombra. Eu acho ele um personagem muito sombra mesmo, excluído demais, não tem nenhum destaque. E cara, não tem muito o que dizer, né? E não vou nem me estender muito aqui, porque eu já vou colocar o Quatro Olhos aqui junto com ele pra estar fazendo essa companhia. Porque o Quatro Olhos é um jogador que, mano, ele simplesmente saiu correndo na primeira partida, largou a camisa pro alto, deixou ali a Deus dará e simplesmente saiu correndo. E graças a isso, graças a essa atitude ruim dele, a gente conseguiu ter o Goenji no nosso time. E claro, o Goenji é um merecedor do GOAT supremo, rapaziada, porque ele é um personagem que teve muito desenvolvimento, sempre ele sendo um jogador bom, que salvou Raymond no início, né, de não ser fechado ali como time de futebol, além de toda essa relação dele, dessa lore envolvendo a irmã dele, que mesmo com ela no hospital, ele conseguiu voltar a jogar futebol e se esforçou, se empenhou ao máximo a se tornar um jogador lendário, tanto para Raymond quanto para orgulhar a sua irmã. Todo o desenvolvimento dele como um personagem, todo o auxílio que ele deu ao time, faz ele ser ali um GOAT supremo, mano. Agora que o Dawn, pra mim não tem jeito, ele é ruim, tá? Ele é ruim demais. Não gosto dele, acho que ele é muito perneta, mano. As status dele são muito sem gosto, sabe? Sem sal, algo muito, tá ligado? Eu não consigo gostar de um jogador que tem status só Killer Slide. Pra mim, ele é um jogador muito decepcionante, vem com toda essa moral, mas não é isso tudo. Nunca foi isso tudo. De status, ele pode até ser melhor que os nossos jogadores atuais, mas na hora que a gente vai colocar ali nas técnicas, vamos ver, ele é um jogador que não se destaca muito. Eu gosto muito do sacrifício que ele faz contra o Instituto Imperial e tudo mais, que ele acaba ali entrando na frente do chute, tomando a bolada na cara e defendendo o gol. Mas fora isso, ele não conseguiu ter essa desenvoltura toda, sabe? E se eu fosse pegar pra avaliar nisso, de salvar as bolas, chutes e tudo mais, toda a
Raymond estaria nessa discussão também, porque todos alguma vez ali se mataram pra defender um chute, mano. E agora que o Kittle, o maior estrategista de todo o clássico, ele não pode ficar de fora do GOAT Supremo, justamente por todas as estratégias que ele tem, todas as ideias mirabolantes que ele desperta durante o jogo, tá? Porque eu falo com prioridade, batendo no peito, que a estratégia que ele faz, todas essas estratégias, né, ajudam muito o time, tá bom? Ele consegue pensar em jogadas muito boas, consegue estar ali sendo um jogador que faz muita ponte para estar conectando a ele Hisatsu em dupla e em trio, né? E isso faz dele uma peça fundamental no time. Não tem como ele ficar de fora aqui da categoria GOAT Supremo, pô. Seguindo aqui então, o mágico dos campos, Iknose. Tem que estar sendo colocado como lendário. Não podemos desmerecer o futebol que ele tem. Se não fosse ele com a Fênix, muito provavelmente a Raymond não estaria onde está hoje, beleza? Fora que toda a lore dele, todo o desenvolvimento dele com a doença e tudo mais, com o atropelamento, não sei o que, transformou ele em um personagem muito top, cara. Um personagem aí que eu não vejo ninguém dando hate nele. Muito pelo contrário, a comunidade apoia muito ele, gosta muito dele. Agora que temos a Toko, eu gosto muito dela, especialmente a técnica dela da torre, cara. E ela é um personagem e um zagueiro que eu colocarei aqui 100% no bom demais. Porque ela ajudou o time quando precisou. Não foi um personagem tão chato, tá? Conseguiu ali tá somando bastante. E a técnica dela é muito legal, pô. Toda a soma que ela teve ali com o Kabeyama pra juntar a torre e o muro, eu achei espetacular. Fora toda a conexão dela na segunda saga ali contra os aliens, né? De proteger o pai, proteger a nação. Isso foi sensacional, cara. Foi muito sensacional. Porque a gente conseguiu ver esse desenvolvimento dela, né? Esse relacionamento dela com o Endo em relação ali ao futebol, né? Também a proteção de quem ela gosta, do país e tudo mais. Então também levando em consideração as habilidades dela, com certeza ela vai estar em bom demais. É uma personagem que eu imagino ser muito utilizada em Victor Road, tá? Dando sequência aqui então, temos o brabo Fubuki. Cara, Fubuki, ele é um personagem difícil. Difícil porque eu não sei se ele se adequa ao GOAT Supremo, tá? É uma decisão difícil pra mim, muito difícil, de verdade mesmo. Então, cara, todo o desenvolvimento que ele teve como personagem de alinhar, né, essa versão dele do Atsuya com o seu próprio jeito de ser, conseguir lidar com essa divergência entre personalidades, transformou ele em um personagem muito bom, com uma lore muito boa, um personagem muito querido, e o aspecto de neve dele também, gelo e tudo mais, deu um grau, né, deu um up em como as pessoas e nós, né, enxergamos ele. Então todo esse amor que a gente tem pelo Fubuki, pelo personagem, eu estaria colocando ele aqui como o GOAT Supremo, tá? Como um GOAT Supremo também, porque sem dúvidas ele foi o personagem ideal para Raymond, ainda mais para substituir o Goenji. E eu ainda diria que na altura do campeonato, se colocassem o Goenji antes ali dele sair da Raymond e o Fubuki mais ou menos ali quando ele entrou, cara, o Fubuki tem uma chance enorme de ter sido um jogador melhor que o Goenji, tá? Se vamos comparar essas duas etapas deles aí. Então parabéns, Fubuki, por todo o seu desenvolvimento, porque isso fez você se tornar um GOAT Supremo. Então agora o Koguri que eu tenho que colocar como bom demais também, um jogador que a gente gosta muito ali na defesa, né? Um zagueiraço top ali com o super ciclone dele. Nossa, mano, que técnica hype. Eu gosto muito do Koguri. E a personalidade dele, apesar dele ser um pouco irritante, né, para quem tá próximo, nós telespectadores, pelo menos eu, gostava muito, achava muito engraçado todas as gracinhas que ele fazia na série, mano. Era muito engraçado mesmo, cara, todas as pegadinhas. Ele era o Harrison Zoy lá do Super 11. Agora o Shadow, o brabo do Shadow, eu realmente colocaria ele em GOAT Supremo se dependesse de mim, mas eu tenho que ser menos clubista, né? Ele não teve tanto destaque assim na obra, né, no anime, mas ele é um jogador que eu gosto muito, cara. Eu tenho muito carinho por ele, gosto muito do estilo dele, do design dele, da técnica dele, que é o Dark Tornado. Cara, sensacional. Pra mim ele é um jogador muito bom, muito top, muito hype. Porém, eu tenho que realmente ser sincero aqui, eu acho que ele não entraria nem no lendário, tá? Pra mim ele é bom demais, um jogador ele que consegue substituir o Someuka tranquilamente, tá? Tranquilamente substitui o Someuka e até supera, na minha opinião, tá? Máximo respeito aí ao Shadow, mano. Agora a Rika, cara, desculpa. Eu sei que muitas pessoas aí gostam dela, mas eu não consigo gostar, cara. Não consigo admirar a personagem porque eu acho ela muito irritante e muito desnecessária. No sentido de, tipo, ela não tem uma utilidade tão grande pro time. Ela só tá ali pra encher o saco do Iknose, pô. Isso fica muito saturado. Tanto é que é por isso mesmo que eu não gosto dela. Eu acho ela um personagem muito chato. Então, dando sequência aqui, temos o Tatimo Kai. Começou ali como defensor, né, na Raymond, e depois tornou goleiro. Uma posição que ele se enquadrou muito bem, apesar de eu não gostar
tanto assim dele, né? Eu acho que a participação dele foi muito especial no time, tá? Mas eu não sei se é algo interno meu, eu não consigo tá colocando ele como lendário. Pra mim ele é bom demais, o jogador aqui bom demais, o primeiro, tá? Tem que ser o primeiro colocado aqui, pode vir pra trás aqui dele, porque ele é um personagem muito bom, tá? Comparado aqui com o restante, né? Ele é um personagem muito bom, tá ali muito acima da média e foi uma peça fundamental ali pra tá ajudando o time a desenvolver mais em campo, colocar o Endo ali como zagueiro pra tá somando no time e dar conta de segurar os aliens, né? Então, querendo ou não, ele teve uma participação muito especial e isso faz ele um jogador bom demais, talvez com um pé ali, um dedo já no lendário, tá? Já o Tsunami é um personagem que eu gosto muito também, mas uma parada que quebra muito nele é o fato de na série ele não ter técnicas ali voltadas para a defesa. Ele é um defensor que só tem chutes e eu acho isso muito estranho. Ele é um jogador que precisa de mais técnicas, de mais repertório, né? Porque a própria participação dele na defesa não foi tão grandiosa assim. Temos que concordar aqui que não foi, pô. Diferente da atuação dele do ataque, que teve muito mais ênfase da habilidade dele no ataque do que na defesa. E essa é justamente a minha explicativa pra ele não entrar em bom demais, mas estar ali em bom. Que ele não é um jogador ruim, tá? Não é um jogador ruim, só falta ele ser mais completo, tá? Essa aqui é a minha visão sobre o Tsunami. Agora falando aqui sobre o jogador que passou temporariamente aí pela Rainbow, né? O último jogador da Rainbow pra depois começar aqui os do Inazuma Japan, né? E não é ninguém mais, ninguém menos que o Afrod, mano. Não vou estar comentando muito, mas ele é um jogador muito bom, muito poderoso, teve muito destaque tanto na Zeus quanto na Rainbow e também na seleção da Coreia, tá? Ele é um personagem que eu gosto muito dele, eu acho ele muito poderoso, a técnica dele é surreal, cara, ele é um absurdo, pô, é um absurdo. Toda a participação dele contra os aliens, cara, foi fenomenal, mano. De verdade mesmo, eu gosto muito do Afrod, cara. E pra dar sequência aqui, né, combinar isso de jogadores bons demais, muito absurdos, fenomenais. Já vou levar o Tatsuya aqui, o Kiyama Hiroto, na verdade, que é o nome dele aqui, né, no clássico, né, pro GOAT Supremo, cara. De coração mesmo, ele é um jogador muito importante, muito bem desenvolvido e teve participações extremamente especiais. No FFI, cara, ele foi surreal, foi um absurdo, mano. A importância dele na Copa do Mundo foi extrema, rapaziada. Ele fez muitos gols, participou de muitas jogadas, criou muitas técnicas aí em dupla que possibilitaram a seleção do Japão ser campeã. E digo mais, eu acho que ele foi o jogador que fez ali um gol também na final, mano. Ele com certeza foi o artilheiro dessa saga, mano. Agora que o Midorikawa é um personagem que eu não gosto, tá? Não gosto dele, acho que ele é um jogador que falta muito, como posso dizer, autoridade, né? Que ele fica muito ali na sombra dos aliens. Ele não tem esse desenvolvimento próprio, né? E justamente por isso eu considero ele um jogador bom. Considero ele um jogador bom, que eu acredito não ter sido capaz de demonstrar todo o potencial dele, né? Que eu acho que ele ficou muito escondido ali, atrás dos jogadores dos aliens, em vez de estar ali se impondo mais, né? Eu acho ele muito contraído, sabe? O Hijikata, mano, eu não consigo ver ele como um jogador bom demais, tá? Vocês me desculpem, mas eu enxergo muito mais ele como um pai de família do que um jogador de futebol, mano. As técnicas dele não são muito legais, na minha opinião, algo mais físico, eu não curto muito, né? Por mais que tenham sido importantes, eu não consigo ter um olhar tão admirador pra ele e pras técnicas dele, cara. Pra mim, ele é um zagueiro muito substituível. Teve zagueiros muito melhores que ele no Japão, tá? Que não foram selecionados. Então, pra mim aqui, ele entra em bom, quase meta, tá? Pra ser sincero aqui, quase um jogador mediano. Mas eu vou ter que tá dando essa moral aí pra ele, porque, cara, ele também, nas horas vagas, ele é pai de família, né? O Akiufuda aqui agora é um personagem muito legal, mano. Eu gosto muito dele, de verdade mesmo. Toda a participação dele, todo o desenvolvimento dele de ser um jogador mais vilanesco, né? Fazendo piadas a todo momento, tentando ele tirar com a cara dos outros jogadores, fazendo ele sarcasmo puro, velho. Isso realmente faz ele um personagem com muito destaque, muita ênfase. E por mais que muitas vezes ele estivesse ali no banco, cara, tem que ser ressaltado aqui todo o desenvolvimento dele. E também que ele é um jogador muito completo, né? Eu acho ele um meio campista muito bom, tanto com dribles quanto roubos de bola, né? Isso faz ele um jogador muito querido pra eu estar colocando no meu time. Tanto é que eu acho que eu cheguei a colocar ele no meu time de Victor Road ali como reserva do tema, né? Ali como volante. E pra mim ele é lendário, cara. Ele é lendário como jogador, como personagem, porque ele é personificação de um personagem mais sarcástico, personagem ali de trash talk. E justamente por isso, por ele também ser um jogador muito completo, ele é considerado lendário pra mim, tá bom? Agora o Toramaru, o Tiger Drive aí, que a gente gosta, né? Nosso pequeno garoto aí, jovem prodígio. Eu tenho que admitir que ele é um jogador bom, tá? Não gosto muito dele, mas ele realmente é um jogador que
tá fazendo ali presença, foi importante no Inazuma Japan, mas eu vejo que faltou muito um destaque pessoal pra ele, sabe? Todo aquele saco que ele tava puxando do Goenji, acho que deu uma decaída no nível dele, né? Da independência e autoridade dele, que poderia ter sido muito mais explorado, tá? Tanto é que, pô, ele poderia ter técnicas muito legais, realmente legais, marcantes, tá? E acabou tendo uma técnica de dirigir um carrinho de controle remoto, pô. Aí não, né? Mas, por toda a importância que ele teve na seleção, eu diria que ele tá perto de ser um jogador pra lendário, ainda falta um pouquinho, tá? Por isso ele seria aqui o meu primeiro em bom demais, até que na frente do Tachimukai mesmo. E o Tobitaka, mano, todo o desenvolvimento dele, considerando aqui que ele não era um jogador de futebol, foi absurdo. A participação dele no campeonato ali mundial foi extremamente necessária. Ele conseguiu desenvolver muito as habilidades dele como personagem, como jogador, e até mesmo teve participações muito importantes, o que pra mim faz ele ser um jogador lendário, tá? E finalizando aqui com o último jogador, Sakuma. Ele é o brabo. O brabo tem nome e é Sakuma, tá bom? Quero deixar isso bem claro pra vocês, que o Sakuma é um dos meus personagens preferidos. Provavelmente isso vai estar pesando aqui na minha classificação pra ele também, porque eu não vejo ele em outro lugar a não ser lendário. Ele junto com a Afrodite já são meus personagens preferidos. Talvez o Sakuma ainda supere o Afrodite, tá? Mas eu tenho que ser aqui um pouco justo também, que o Sakuma não teve tanto destaque assim em ênfase de poder igual o Afrodite, tá bom? Mas o Sakuma, ele é um jogador muito bom, tem técnicas ali bem completas. Ele é meio que uma mistura assim do Akiufudo, em sentido ali das técnicas, né? Marcações de dribles mais violentos, chute envolvendo o pinguim, né? E justamente por isso, por ele ser um jogador completo, eu gosto muito dele. E ele é peça fundamental no meu time, tá? Até depois, futuramente, quando ele ficar adulto, né? Tá ali ainda no Inazuma Japan profissional, ele acaba tendo mais foco na defesa. Eu achei isso absolutamente legal, cara. Muito irado. E se eu fosse analisar essa parte dele, eu com certeza estaria colocando ele como Gold Supremo. Mas, como é só o clássico, eu vou estar deixando ele aqui no lendário mesmo, tá bom? Então essa foi a tier list aí que eu montei. Espero muito que vocês tenham gostado e um abraço.